20ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital leitor observante se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da deputada Andréa Jesus, que justifica sua ausência a essa reunião, já que participará da 35ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, entre os dias 12 e 17 de março. 2 ofícios da Secretaria de Estado de Cultura, prestando informações relativas a requerimentos, números 9.623, 9.624, 2024. Ofício do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.635 de 2024. E-mail recebido via Fale com as comissões da senhora Juliana Moura, em que sugere a apresentação do projeto de lei que torna patrimônio cultural e material do Estado a campanha de popularização do teatro e dança, a virada cultural e a Bienal do Livro. E-mail do senhor Rafael Rosário dos Reis, em que denuncia as más condições de conservação da capela da Igreja Nossa Senhora da Luz em Diamantina. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.328, 2017, em segundo turno, que declara patrimônio cultural do Estado a festa do Vaqueiro de Nanuque e região. Autor, deputado Sargento Rodrigues, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei epígrafe visa declarar patrimônio cultural do Estado a festa do Vaqueiro de Nanuque e região. Durante a análise do turno anterior, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade da matéria na forma original. Ao reanalisarmos a proposição, julgamos necessário adequar seu texto ao disposto na lei estadual que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei de 30 de dezembro de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Assim, somos favoráveis à aprovação da proposição e análise na forma do substitutivo elaborado ao final deste parecer. Lembrando que essa festa, que é a festa de Vaqueiro de Nanuque, um dos fundadores é exatamente o pai do deputado Sargento Rodrigues. Então, esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão e votação parecer. A deputado e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.730 de 2022, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural, como patrimônio material do Estado, a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico, sediados no município de Santa Luzia. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Autora, a deputada Beatriz Cerqueira, que propõe, que tem como objetivo nesse projeto reconhecer a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico do município de Santa Luzia como de relevante interesse cultural do Estado. Reafirmamos nessa oportunidade de reexame da matéria os argumentos apresentados no parecer dessa Comissão de Cultura no primeiro turno. Coro Angélico, Orquestra Sacra de Santa Luzia, que atuam juntos desde 52, são grupos tradicionais do município conhecidos por interpretar um vasto repertório local, especialmente na festa de Santa Luzia e na Semana Santa. A proposição é, portanto, pertinente. Dada a relevância desses grupos para a cultura mineira e luziense, opinamos pela aprovação da matéria na forma do vencido. Diante do exposto, somos pela aprovação desse projeto em segundo turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Registrar aqui a presença dos membros efetivos dessa comissão, deputada Lohana, deputado Oscar, também nos honra com a sua presença, deputado Bruno Engler. Deputado Oscar também poderia registrar aqui a presença dos nobres vereadores que estão visitando a nossa comissão, por favor. Com toda a honra, presidente. Presidente, eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Quero aproveitar e ressaltar a presença de 2 vereadores da cidade de Pai Pedro, no norte de Minas, lá no nosso extremo norte, onde essa cidade, inclusive, tem uma festa chamada Resgate Cultural.
E ela é uma festa que marca o encontro das pessoas da cidade com da zona rural, bem como todos os cidadãos quilombolas lá daquela região. Dessa forma, eu quero registrar a presença do nosso presidente da Câmara, né, Noé, que aqui se faz presente, e o nosso vereador Everton, que aqui também se faz presente. Muito obrigado, essa casa é de vocês. Voltem sempre, porque Pai Pedro sempre estará em destaque em nossos trabalhos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Oscar. Sejam bem-vindos, vereadores. Muito bem acompanhados, diga de passagem, por esse grande deputado aqui. Projeto de Lei 1039/2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Bloco Carnavalesco Cainágua. O autor, deputado Lucas Asmar. Com a palavra, a deputada Lohana, na condição de relatora. Parecer de segundo turno do projeto de lei número 1039 de 2023, de autoria do deputado Lucas Asmar, que reconhece como de relevante interesse cultural o Bloco Carnavalesco Cainágua. A proposição em análise foi aprovada no primeiro turno de tramitação. E durante a análise em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria. A Comissão de Cultura aprovou a matéria na forma de substitutivo número 1. Nesse reexame da matéria, reiteramos os argumentos do parecer da Comissão de Cultura no primeiro turno. O Bloco Cainágua, um dos mais tradicionais do Carnaval de Oliveira, foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do município, inscrito no livro de celebrações local. Com registros desde 1890, preserva características que expressam a identidade, a ação e a memória dos grupos formadores da sociedade brasileira. A proposição, portanto, é pertinente. Dada a relevância do Bloco Cainágua para a cultura de Minas Gerais e de Oliveira, opinamos pela aprovação da matéria na forma do vencido. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Palavra, presidente. Não quero discutir o parecer que eu fiz, mas queria só falar sobre... Claro, para discutir, deputada Lohana. Presidente, eu achei muito pertinente ser reexaminado o projeto de lei do deputado Lucas, né? Será aprovado em segundo turno com toda garantia, com toda certeza, porque é um projeto que reconhece e honra algo muito importante que é a nossa cultura. E o bloco, o Cainágua, e mais do que isso, o Cainágua, né, a expressão da cultura em Oliveira é muito forte. E a cultura carnavalesca em Oliveira mais forte ainda. O carnaval desse ano que aconteceu na cidade foi forte, vibrante e bonito para chamar a atenção da região. Senhores sabem que eu sou da região, sou ali de Divinópolis, e nos últimos anos, com o crescimento do Carnaval de Belo Horizonte, o que a gente tem visto é, Divinópolis tem um grande pré-carnaval, inclusive os senhores estão convidados, mas as pessoas aproveitam o pré-carnaval de Divinópolis e vêm para BH. Porque o Carnaval de BH cresceu demais. E agora eu observei o Carnaval de Oliveira vibrante e deixando as pessoas em dúvida. Ou fazendo conta de vou 2 dias para BH e outros 2 vou ficar aqui em Oliveira e calculando como que poderiam aproveitar essa festa tão boa, tão bonita, que tem tanta história, que tem tanta folia e que tem tanta participação, com a entrega das chaves da cidade para o Rei Momo e tudo mais que vocês puderem imaginar. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns para a Secretaria de Cultura da cidade de Oliveira, na pessoa do nosso prefeito, Dr. Eric. Foi uma festa muito legal, muito bonita. Todas as fotos, vídeos denotam e impressionam e mostram tudo isso. E esse projeto do deputado Lucas Asmar coroa, sendo aprovado lá no nosso plenário e agora aprovado aqui, né? Depois, novamente, no plenário. Com certeza, é mais um orgulho para essa cidade que é tão importante politicamente, economicamente e para a história da nossa região e de toda Minas Gerais. Então, eu acredito que os senhores vão votar favoravelmente, mas aproveito para reforçar pela importância da representatividade dos projetos e das pautas que o deputado Lucas traz aqui para casa e pela beleza do carnaval da cidade, especialmente esse ano, eu aproveito para pedir o voto favorável ao nosso parecer. Continua a discussão. Encerra-se a discussão. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei 1671/2023, segundo turno, que declara a Rota do Café do Estado de Minas Gerais como de relevante interesse cultural, turístico, econômico e social. Autora, deputada Maria Clara Marra, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer.
A proposição em análise visa reconhecer a importância das rotas turísticas relacionadas às principais regiões produtoras de café em Minas Gerais. Na oportunidade de reavaliar a matéria, diante da ausência de novos fatos que justifiquem a reconsideração do posicionamento anterior, permanecemos favoráveis à aprovação da proposição na forma do vencido em primeiro turno. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 1671 de 2023. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2433/2024, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas juninas e os grupos juninos mineiros. Autora, a deputada Ana Paula Siqueira, o relator, deputado Oscar Teixeira, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Pois não, presidente, professor Cleiton, prazer estar aqui nessa bancada, nessa comissão especial. Quero também cumprimentar a deputada Lohana, o nosso deputado Bruno Engler. Para nós é um prazer estarmos juntos. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 2433, de 24. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei 2433/24 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas juninas e os grupos juninos mineiros. A conclusão desse projeto, ela fala: em face ao exposto, somos pela aprovação do projeto 2433 de 24, no segundo turno, na forma originalmente apresentada. Nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Sei, inclusive, que a região de Vossa Excelência é uma região com bastante grupos ligados às festas juninas, tradicionais grupos aqui do nosso Estado e relevantes para a nossa cultura. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2646 de 2024, em segundo turno, que declara como patrimônio histórico cultural de natureza e material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, em Belo Horizonte. Autora, deputada Amanda Teixeira. Relator, deputado Oscar Teixeira, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Pois não, presidente. O parecer de segundo turno do projeto de lei 2646, de 24, da autoria da deputada Amanda Teixeira Dias, a proposição em epígrafe declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A conclusão desse projeto de lei, diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno para o projeto de lei 2646 de 24, na forma do vencido em primeiro turno. Assim é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2681 de 2024, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Arte Negra, realizado no município de Belo Horizonte. Autora, deputada Macaé Evaristo, a relatora, deputada Lohana, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Parecer de segundo turno... Esse é o do Cristo. Parecer de segundo turno do projeto de lei 2681, de 2024, de autoria da deputada Macaé Evaristo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Arte Negra realizado em Belo Horizonte. A proposição, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Arte Negra, foi analisada em primeiro turno pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Essa Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto de lei na sua forma original, entendimento seguido pelo plenário da Casa. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a importância do festival dedicado à arte de matriz africana.
Conforme mencionado no parecer de primeiro turno da Comissão de Cultura, o FAM consolidou-se como instrumento precioso para valorizar manifestações culturais, estimular a formação de mercado local e inserir artistas de Belo Horizonte em circuitos culturais diversificados. Assim, mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e opinamos pela aprovação da matéria na forma original. É isso, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.695/2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor do município de São João del Rei. O autor, deputado Bruno Engler, aqui presente, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto em epígrafe, na sua forma original, visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor no município de São João del Rei. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o fim de adequar o texto à proposição ao dispositivo da lei estadual, adequando também a especificação do bem que é tombado pelo município de São João del Rei por meio do decreto municipal 10.228 de 2022. A emenda número 1, apresentada em plenário pelo deputado Leleco Pimentel, visa suprimir o artigo 3º do substitutivo número 1, que versa sobre a sua vigência. Entretanto, a emenda apresentada, ela vai de encontro ao disposto no inciso 5º do artigo 3º da Lei Complementar Estadual. O dispositivo citado determina que, na elaboração da lei, o início de sua vigência será indicado de forma expressa, garantindo-lhe, quando se fizer necessário, prazo para que ela se tenha amplo conhecimento. Ao sugerir a exclusão do artigo 3º do substitutivo número 1, a emenda incorre em descumprimento de disposição sobre a elaboração da normativa estadual, razão pela qual recomendamos a rejeição da emenda do deputado Leleco. Pelo exposto, opinamos pela rejeição da emenda número 1, apresentada no plenário no projeto de lei 3.695 de 2023. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu quero apenas agradecer Vossa Excelência por ter pautado o projeto, pelo relatório. A gente sabe que essa emenda foi uma emenda protelatória da Casa, foi um contexto ali do plenário em que um colega meu de partido emendou um projeto do deputado Leleco e, numa retaliação, por assim dizer, o meu projeto foi emendado. Mas um projeto que é, sim, um projeto muito importante. Eu agradeço a Vossa Excelência por tê-lo pautado. Eu, inclusive, saindo daqui, estou indo a São João del Rei cumprir a agenda. E o Cristo lá de São João del Rei é um ponto turístico, é um marco importante da cidade. E, infelizmente, muitas vezes a visão desse monumento ela vem sendo obstruída pela presença ali de antenas de telefonia. Então, a gente entende que a gente marcar essa posição como de relevante interesse cultural nos dá uma condição melhor de conversar com essas empresas para ver se buscam um outro local para essas antenas, porque a cidade, obviamente, precisa de cobertura de telefonia, mas a gente precisa proteger esse marco cultural tão importante que é o Cristo São João del Rei. Então, agradeço Vossa Excelência mais uma vez por ter pautado e pelo relatório. Obrigado, deputado Bruno Engler. Inclusive, tinha uma pessoa com a camisa do Atlético que apareceu ali na porta aí, que, diga de passagem, é o projeto mais exitoso de uma SAF no interior do país. Até não sei se alguém ligado ao Atlético, se vai te acompanhar até São João del Rei, mas coincidentemente estava aqui. Continua em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer, parabenizando o deputado Bruno Engler pelo projeto e por essa sensibilidade com um monumento tão importante que eu conheço e que precisa, de fato, de ser melhor preservado. Projeto de lei 1117 de 2023, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico, social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, a Capela de Santo Amaro do Botafogo, construção seiscentista, que está entre as mais antigas do Estado, pertencente à Basílica do Pilar, em Ouro Preto. O autor, deputado Leleco Pimentel, relatora, deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Parecer da emenda número 1 ao projeto de lei número 1117 de 2023.
De autoria do deputado Leleco, a proposição declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, a Capela de Santo Amaro do Botafogo, construção seiscentista que está entre as mais antigas do Estado, pertencente à Basílica do Pilar, em Ouro Preto. Na forma do substitutivo número 1, bem como no do substitutivo número 2, propõe-se a concessão do título de relevante interesse cultural do Estado à capela. A emenda número 1, apresentada em plenário pelo deputado Gustavo Santana, visa alterar a data de início da vigência da futura lei para 1º de janeiro de 2026. A atribuição do reconhecimento de relevante interesse cultural a um bem, no espírito da Lei 24.219, tem como finalidade promover e valorizar acervos que formam a identidade cultural do determinado município ou comunidade. No momento em que a lei que reconhece o relevante interesse cultural é aprovada, o testemunho da existência e da relevância dos bens culturais homenageados já estão atestados coletivamente. Sendo assim, não haveria razão para postergar o início da vigência da norma para data futura. Há razões que até contraindicaram tal adiamento, na hipótese de descaracterização ou desaparecimento do bem ou manifestação. Haveria o risco de não se cumprir o objetivo da lei, que é a valorização de bens culturais cujo valor é disseminado e acolhido em uma comunidade. Assim, o bem cultural deve ser reconhecido tempestivamente, ou seja, no momento em que ele se encontra vivo e presente para a sociedade. Consideramos que só se justificaria a prorrogação de prazo de início de vigência se o reconhecimento dependesse do andamento de processo em que se demandasse prazo para o cumprimento de alguma etapa pendente de execução, ou no caso de determinação por norma geral ou superior, o que não se aplica ao projeto de lei em tela. No caso da Capela de Santo Amaro, localizada na comunidade de Botafogo, em Ouro Preto, objeto da proposição em análise, a prorrogação do referido prazo seria ainda menos justificável, pois trata-se da segunda capela mais antiga de Minas Gerais e uma das referências culturais locais mais importantes para os moradores da comunidade, além de construir elemento material e simbólico central na luta pela preservação de toda a Serra de Ouro Preto. É isso, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Votação, parecer. A deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2589-2024, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer empadinha do município de Cachoeira da Prata. O autor, deputado Douglas Mello, que, mesmo sendo prefeito agora de Sete Lagoas, não será perdoado de não fornecer essa empadinha na hora que o projeto for para o plenário. A gente tem essa exigência aqui, viu, deputado? Eu quero saber, porque aqui nós vamos aprovar, tenho certeza, mas a gente precisa entender por que o modo de fazer empadinha aqui do município de Cachoeira da Prata é diferente, que é o que dá, né, a característica aqui, né, deputada Lohana, para que esse modo seja reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado. E, como disse a deputada Lohana, a gente tem que praticar para testar isso aí. Então, o projeto de lei 2589-2024 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer empadinha no município de Cachoeira da Prata. Há duas versões principais sobre a origem da empada. Na primeira versão, o salgado teve origem na Idade Média em Portugal. Era usual a confecção dos pastelões, grandes tortas salgadas com diversos recheios e forte influência medieval. No século XIX, os pastelões foram reduzidos e passaram a ser reconhecidos como empadas da caixa. E, de acordo com a segunda versão, a empada foi criada por um padeiro francês que experimentou uma combinação de massa e recheio, originando uma espécie de petit foie salgado. Vocês gostam aqui do meu francês, né, Ana? O modo de fazer empada do município de Cachoeira da Prata remonta ao início do século passado e foi repassado por várias gerações, mantendo-se vivo até os dias atuais. Em 2023, o quitute foi agraciado com o título de Patrimônio Imaterial do município. Tendo em vista a relevância desse salgado para a rica cultura gastronômica do município, essa Comissão de Cultura considera pertinente o reconhecimento do projeto de lei em análise, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, então, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2589 de 2024. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer.
Encerra-se a discussão e votação. Parecer, deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2728/2024, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o projeto Santa Leitura, uma biblioteca a céu aberto, realizada em Belo Horizonte e outros municípios do Estado. Autora, a deputada Leninha. A relatora, a deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Parecer de primeiro turno do projeto de lei 2782 de 2024. De autoria da deputada Leninha, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o projeto Santa Leitura, uma biblioteca a céu aberto, realizada em Belo Horizonte e outros municípios de Minas Gerais. O Santa Leitura foi iniciado em 2010 pela escritora e artista plástica Estela Cruzmel, que criou em sua loja, no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte, um cantinho do livro com acervo de poucas dezenas de obras. Em 2012, o projeto foi expandido e passou a ser realizado também na comunidade Sagrada Família, no Novo Taquaril, e em 2013, na Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa. As atividades principais do projeto são o empréstimo de obras, as oficinas e as sessões de contação de histórias, e já foram realizadas em diversos endereços de Belo Horizonte, como a Praça Salvador Muricy, a Comunidade Sagrada Família, a Vila São Rafael, a Praça Duque de Caxias, assim como em Sabará, Mariana e na Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América. O projeto já recebeu os prêmios Todos por um Brasil de Leitores, promovido pelo Ministério da Cultura, e Leitura do Bem, promovido pela Livraria Leitura, em parceria com a TV Alterosa. A comissão precedente, em análise preliminar, concluiu que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade. Em nossa análise de mérito, consideramos fundamental reconhecer o interesse cultural dessa iniciativa do campo do incentivo à leitura, tendo em vista sua respeitada trajetória baseada no voluntariado, bem como seu prestimoso concurso para a formação do público leitor no Estado. Todavia, o texto da futura norma merece ser aprimorado no que diz respeito ao objeto da homenagem. De acordo com a Lei 24.219, o título de relevante interesse cultural se destina à valorização de bens, manifestações e expressões culturais que contenham referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Dessa forma, projetos entendidos como esforços temporários, planos ou empreendimentos não se incluem, a rigor, nas categorias de bens, manifestações ou expressões culturais. Por isso, parece-nos que o título de reconhecimento de relevante interesse cultural seria mais adequado à figura da biblioteca a céu aberto, montada e desmontada nas praças, que recebe o acolhimento das comunidades locais que delas se utilizam. Quanto à expressão realizada em Belo Horizonte e outros municípios de Minas Gerais, constante da redação original, compreendemos que tenha sido suprimida pela comissão anterior. Não obstante, julgamos pertinente manter certa referência geográfica para fins de adequada particularização do bem cultural que receberá o título. Assim, propomos que seja indicado minimamente o local de origem da iniciativa, no caso, o município de Belo Horizonte. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer e somos pela aprovação do mesmo. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão e votação. Parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão, votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos 9.980, da deputada Leninha, 10.136, 10.137, ambas da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado os requerimentos. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado Bruno Engler, para que seja formulado voto de congratulações com Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo, pelo brilhante trabalho de evangelização que resultou na conversão e na mudança de vida para melhor de inúmeros cristãos. Requer que seja ainda dada ciência dessa manifestação ao Frei Gilson da Silva Pupo Azevedo, na rua General Carlos de Paula Chaves, 107, bairro Jardim Três Corações, em São Paulo. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero só agradecer Vossa Excelência, agradecer aos membros da comissão
explicar o porquê desse requerimento. Lamentavelmente, nos últimos dias, tomou grande repercussão ataques que o Frei Gilson vem sofrendo. Ele que está fazendo um trabalho muito bacana nessa quaresma, onde ele reza às 4 horas da manhã o Santo Rosário. E tem conseguido reunir diariamente mais de 1 milhão de fiéis, certamente muitos desses aqui de Minas Gerais. Então, se alguns o atacam sem fundamento, nada mais justo que a Comissão de Cultura dessa casa parabenizá-lo por estar fazendo esse trabalho de evangelização que consegue atingir tantas pessoas, muitas delas aqui do nosso estado. Obrigado, deputado. Parabéns pela proposição. Eu, como disse a Vossa Excelência mais cedo, conheci o Frei Gilson antes dele ser Frei Gilson. Frequentava muito Varginha, exatamente a congregação da qual ele faz parte, que começou com a congregação feminina, ter sido alvo ali de muitas freiras missionárias, 9 hoje, inclusive um abraço aqui para a minha grande amiga, hoje irmã Alessandra, que foi uma das pioneiras da congregação, junto com a madre fundadora, e eu sou testemunha do quão bem o Frei Gilson faz para a evangelização e para a vida das pessoas. Quando estava na grande crise que eu tive de Covid, às madrugadas, os 22 dias no hospital, eu acompanhava o terço rezado pelo Frei. Foi um momento ali muito importante na minha vida para superar, inclusive, aquele momento. Então, parabenizando aí o deputado Bruno Engler e lembrando também que nós estamos no momento em que precisamos pedir pela saúde do Papa Francisco, que também merece as nossas orações como líder da Igreja, e pelo seu pontificado, que é um pontificado pastoralista e que tão bem faz para os 4 cantos do mundo. Deputada Lohana. Presidente, só reforçar a linha e o que o senhor trouxe para a gente tem vivido um momento histórico que eu acho que tem vantagens e desvantagens. As pessoas nunca discutiram tanto política, e isso é muito vantajoso. Mas eu entendo que as pessoas andaram colocando política em assuntos que estão muito acima, infinitamente acima da política e dessas discussões mundanas que a gente tem aqui, pelo menos interpretadas assim para quem pratica alguma religião, né? A gente assiste o Papa Francisco sendo atacado, as pessoas desejando a morte dele, as pessoas atribuindo crimes a padres que fazem trabalhos sociais importantíssimos, como o Padre Júlio, as pessoas desrespeitando um frei, como o Frei Gilson, que tem colocado 1 milhão e meio de pessoas online no YouTube, 4 horas da manhã para rezar. Isso tem muito valor para quem é católico. E quando os ataques vêm à direita ou à esquerda, há pessoas que são líderes religiosos e que, de novo, na minha percepção, estão muito acima dessas coisas mundanas que a gente fica discutindo aqui e que precisam ser discutidas, porque, afinal de contas, enquanto se está no mundo, tem que se resolver o mundo, tem que se melhorar o mundo. A gente tem que avançar em saúde, a gente tem que avançar em educação, a gente tem que avançar em cultura, e a gente foi eleito para isso, né? E a gente foi eleito para discordar também uns dos outros e tentar encontrar um caminho do meio, porque se a gente cruzar os braços aqui, nada vai andar. Então, um cede de lá, outro cede de cá, ninguém fica 100% satisfeito e a gente consegue avançar alguns passos no caminho do que os mineiros merecem, né? Mas, vivendo esse momento em que as pessoas atacam um frei, atacam um papa, atacam um padre e fazem isso de forma tão corajosa, eu fico me perguntando que, ao menos para os que fazem isso sendo católicos, porque o Estado é laico, e sendo laico eu não quero de forma nenhuma medir os outros sob a minha régua de mulher católica, né? Mas, pelo menos para os católicos, eu fico achando que falta um pouquinho de catecismo. Falta um pouquinho de catecismo para entender que a gente pode, inclusive, concordar e discordar com as opiniões do CPF daquele homem que veste batina, mas que a gente precisa respeitá-lo enquanto uma autoridade religiosa. Então, por isso que eu votei favoravelmente também. Obrigada, presidente. Presidente, só agradecer o voto dos 3, que foi de maneira unânime, e não era bem o assunto do requerimento, mas como Vossas Excelências falaram, também não posso de deixar aqui meus votos pela melhora e plena recuperação do Santo Padre, o Papa Francisco. Obrigado, deputado. Mais uma vez, parabéns. Nas palavras da deputada Lohana, e num voto de congratulações, fica aqui
é a voz do povo mineiro, a voz do deputado Bruno Engler, eleito pelo povo mineiro, como nós somos, e nessa comissão que representa a cultura dessa casa aqui, toda a nossa força, reconhecimento ao trabalho do Frei, ao trabalho de tantos sacerdotes e tantos ministros e pastores por aí, gente séria que, seja através da caridade, através da espiritualidade, levam aí essa mensagem de misericórdia das pessoas. E fica aí o apelo do Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje, para quem não fez a leitura, Jesus, ele dá um recado. A ação de Deus não acontece no extraordinário. A ação de Deus acontece nas coisas simples, no ordinário da nossa vida, no cotidiano, e um chamado e um apelo à conversão, sobretudo colocando mais misericórdia, mais empatia em relação à vida humana. Atrás de um Frei Gilson existe um ser humano, um filho, existe ali alguém que tem os seus irmãos, que tem a sua família, e por isso o apelo também dessa comissão a que nós tenhamos mais misericórdia com as pessoas, independente de que lado elas estejam. Requerimento de autoria da deputada Lohana, que seja realizada audiência pública para debater, no âmbito do programa Restaura Minas 2, destinado às ações de restauro e edificações mineiras, os critérios definidos para a escolha das edificações a serem beneficiadas, bem como a utilização no referido programa de recursos provenientes do Fundo Estadual de Cultura, além da participação do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC, em nível de discussão dessas iniciativas. Requerimento importantíssimo aqui. Já tinha acompanhado as falas da deputada na semana passada e vamos marcar com urgência essa discussão, deputada Lohana. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. Requerimentos de autoria da deputada Andréia Jesus, que nós vamos colocar para votar em bloco. A deputada requer que seja realizada consulta pública no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o projeto de lei 3.124/2021, que institui a semana e o dia estadual do hip hop. Da deputada Andréia Jesus, que seja realizada consulta pública sobre o projeto de lei 1.505/2023, que institui o dia estadual da pessoa transista. Também de autoria da deputada Andréia Jesus, que seja realizada audiência pública para debater a criação de espaços ativos para a produção de murais de grafite e arte urbana nas cidades de Minas Gerais, com o objetivo de valorização cultural, regularização do grafite como forma de transformação social e cultural do nosso Estado. De autoria da deputada Andréia Jesus, que seja realizada audiência pública para debater a elaboração e construção do primeiro Museu da Cultura Hip Hop, cujo objetivo é promover a rica cultura hip hop, além de valorizar e preservar a história desse movimento que desempenha um papel fundamental na transformação social do Estado. E, finalmente, de autoria da deputada Andréia de Jesus, para realização de audiência pública com debate de promoção à valorização da rica cultural do Sul, em Minas Gerais, com o objetivo de reconhecer e preservar a história desse gênero musical que desempenha um papel fundamental na transformação social e cultural do nosso Estado. Diga de passagem, um dos grandes livros do maior historiador do século XX, Eric Hobsbawm, que se chama Cultura Social do Jazz e do Soul. E aqui em Minas Gerais, o soul que chega também na década de 20. Em votação os requerimentos. A deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado os requerimentos. Passo a presidência para o deputado Oscar Teixeira para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Sim, deputado. O requerimento da comissão número 12.705/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer Vossa Senhoria, Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, o requerimento interno, que seja realizada audiência pública para discutir a importância do vale proibido da Estrada Real para a história, para o turismo cultural em Minas Gerais.
Sala das Comissões, 12 de março de 2025. Deputado professor Cleiton. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que se encontram, se aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o professor Cleiton. Obrigado, deputado Oscar. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 957 de 2023, 2.291 de 2024. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão e votação dos pareceres. A deputados e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os pareceres. Indago a deputada Lohana, ao deputado Oscar Teixeira, se tem mais alguma questão a ser abordada. Não, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, especialmente dos vereadores que nos visitam, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde, bom resto de semana a todos.